Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso webinário de maio, da série de 2026 dos seminários dos webinários Doha de Brasil. Hoje a gente tem a alegria de receber a professora Tânia Maria Ruffoni Ortiga. A professora Tânia é professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista do nosso estado pela FAPERJ, pesquisadora do CNPq. A professora Tânia é bióloga, formada pela UERJ, e na mesma universidade fez mestrado e doutorado. Fez pós-doutorado no Departamento de Endocrinologia da Universidade de Chicago e no Departamento de Fisiologia da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, ambos nos Estados Unidos. A professora Tânia coordena e participa de inúmeros projetos de pesquisa nacionais e internacionais, incluindo a coordenação de um projeto do primeiro edital da Fundação Gates, com o CNPq aqui no Brasil. Também é presidente do Departamento de Endocrinologia Básica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Coordena o Laboratório de Endocrinologia Translacional, que tem como principal linha de pesquisa o estudo da reprodução, incluindo fertilidade e gestação, além dos estudos da ação e efeitos do hormônio tireoidiano. Tânia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, né? Eu sei que a sua agenda é bastante apertada, e hoje é uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Nós vamos deixar as perguntas, Tânia, para o final, tá? É assim que a gente costuma fazer para facilitar para o palestrante, viu? Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado. Tanto a você pelo convite, quanto pela Dohad e para quem sugeriu meu nome, que eu não sei foi exatamente. Eu sou uma pessoa que não frequento muito o Dohad, né? Eu já tive em um ou outro congresso e não sou uma frequentadora assídua, e vocês vão ver pelos meus dados que eu não sou uma frequentadora assídua porque eu trabalho com placenta, mas eu não cheguei no feto ainda. E eu sempre acho que para considerar ali que eu estou trabalhando com programação, apesar que tudo que acontece na gestação e antes da gestação causa uma programação, né, causa um efeito, como eu ainda não estudei esse efeito, eu sempre tendo a achar que os meus projetos não são de programação. Então, eu não sou a maior frequentadora de Dohad. Só assim, para terminar a minha apresentação, eu formei pela UERJ, né, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas eu fiz mestrado e doutorado na UFRJ, né, onde eu estou professora hoje, mas eu formei pela UERJ e depois terminei minha formação na UFRJ. Bom, eu trouxe para vocês aqui, e que bom que a maior parte dos espectadores são alunos de pós-graduação, porque você falou, né, que eu coordenei um projeto do Bill Gates, e eu trouxe exatamente um pouco da história desse projeto, mais focado no que a gente está fazendo agora, que é o estudo do estresse oxidativo. Então, eu vou começar contando um pouco a história para vocês desse projeto. Bom, então é claro, né, já que eu estou falando aqui no Doha de Brasil, a plateia, a audiência está mais do que acostumada a essas janelas de sensibilidade que o desenvolvimento fetal sofre. Então, a gente tem tanto fatores antes da concepção, né, lidando ali com os gametas, quanto fatores pré-implantacionais, que, claro, levam a uma reorganização epigenética e uma programação do resto da vida desse indivíduo. E o principal que eu trouxe aqui para você é falar sobre fatores que alteram o desenvolvimento fetal. Então, a gente sabe que existe uma janela de alta sensibilidade, que é no início da gestação, e a gente depois vai ter, com o progredir da gestação, que se considera uma janela de menor sensibilidade. Apesar de que a gente sabe que vários insultos no final da gestação podem ser devastadores para a saúde do feto. Bom, e o nosso objeto de estudo é principalmente a placenta.
Então, a placenta é essa interface aqui que separa a circulação materna da circulação fetal. Essa é a placenta também esse órgão que protege a integridade do feto, permitindo a captação de vários nutrientes necessários e hormônios necessários para o desenvolvimento do feto, e, na medida da sua capacidade, ela restringe o acesso de drogas e toxinas. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o vírus, em especial o vírus da Zika. Então, dependendo da fase da gestação, a placenta ela pode transferir nutrientes e hormônios e também drogas e toxinas que não seriam adequadas de ocorrer essa transferência. Isso acontece principalmente quando a placenta ainda está imatura. A placenta ela é capaz de reter várias substâncias, várias drogas e toxinas, para não deixar que elas acessem o feto, retendo na placenta, o que pode causar também alterações placentárias, e outras substâncias são bloqueadas e nem chegam na placenta. Então, a placenta não permite que essas substâncias possam chegar a ter contato com as células placentárias. Bom, desculpa, gente, eu estou com a crise alérgica danada, está um frio danado no Rio de Janeiro, e carioca não está acostumado com isso. Então, a gente logo começa a apresentar sintomas aqui de alergia ou gripais. Bom, então, a proteção fetal mediada pela placenta, ela vai mudando conforme a gestação vai progredindo. Então, a gente tem, para que essa placenta possa proteger o feto, a gente tem vários transportadores que são responsáveis por influxo e efluxo. E a gente começou a estudar os transportadores da família ABC, que são transportadores de efluxo, mas preste atenção que, dependendo de onde está na placenta, esse efluxo pode ser no sentido da mãe para o feto ou do feto para a mãe. Tá? Ainda tem muito a ser investigado nesses transportadores. Então, esses transportadores são, da família ABC, são os ATP Binding Cassette. Eles são muito conhecidos em células tumorais, aonde eles podem conferir resistência a células tumorais a quimioterápicos. Então, o quimioterápico entra na célula e alguns desses transportadores da família ABC fazem o efluxo dessa droga, fazendo com que a célula se torne resistente. Na placenta, esses transportadores estão dispersos. Então, como a placenta tem várias camadas, então a gente tem aqui uma interface entre o sangue materno e a mãe, a gente tem uma interface que separa a parte fetal da placenta da parte materna da placenta, e a gente tem aqui uma outra barreira que está separando, então, a circulação fetal. E esses transportadores, eles se encontram distribuídos aqui, permitindo a passagem, ou ativamente transportando diversas substâncias numa direção ou na outra. Bom, como a Graziela falou, eu coordenei, apesar do projeto ainda seguir, infelizmente o dinheiro do projeto já acabou, então eu posso já falar no passado, então eu coordenei um projeto fomentado pela Fundação Gates, que foi o primeiro Grand Challenge do Brasil. Esse Grand Challenge do Brasil, o Grand Challenge são chamadas direcionadas à Fundação Gates, então, onde eles colocam um tema. E aí, você vai lá, apresenta o seu projeto e concorre para dentro daquele tema. Então, em 2012, eles ofereceram no Brasil, com cofinanciamento do CNPq e do Ministério da Saúde, o Grand Challenge Brasil. E o tema do Grand Challenge Brasil era prematuridade. Bom, nesse momento, para quem conhece o meu currículo ou teve a curiosidade de olhar,
no meu currículo até aquele momento, a gente tinha basicamente um trabalho com hormônio tiroidiano. Toda a minha formação, mestrado, doutorado, pós-doc, foi sempre com hormônio tiroidiano. Em 2012, ou um pouco antes de 2012, eu me interessei por iniciar uma nova linha de pesquisa. Isso é muito importante para os pós-graduandos, porque, às vezes, mudar de projeto parece muito desafiador para um pós-graduando, e para todos, não só para o pós-graduando, mas também para o pesquisador já estabelecido. É muito difícil trocar de projeto, mas a gente aprende muito. É muito desafiador e é muito bom, de maneira geral, para o laboratório. Então, eu tinha começado a fazer alguns trabalhos com fertilidade, que eu continuo fazendo até hoje, mas chegou essa chamada da Fundação Gates, numa época que a gente estava com muito pouco dinheiro no laboratório, que oferecia a oportunidade de você concorrer com o assunto prematuridade. E foi muito interessante, porque eu sou uma pesquisadora básica, trabalho com modelo animal toda a minha vida, trabalho com animal transgênico toda a minha vida. Chegou nesse momento, eu junto com os meus colaboradores, a gente desenhou um projeto para hipotetizar que esses transportadores ABC na placenta, eles poderiam ser marcadores de prematuridade. Então, a gente concorreu nessa chamada, ganhamos, e esses aqui são os primeiros resultados que a gente obteve nessa chamada. A gente foi fazer, primeiro, uma ontogenia dos transportadores ABC na placenta. Isso foi a tese de doutorado da doutora Guinevere Império. Ela foi para o Canadá, e ela foi para o Canadá porque lá é um dos poucos países do mundo que tem um biobanco de placentas. Isso é muito especial, né? Muito raro. Então, eu mesmo só conheço no Canadá, no Reino Unido e na França. São países que o aborto é permitido, e eles têm um projeto institucional para fazer coletar um banco de placentas. Então, ela foi para lá, e a primeira coisa que a gente fez foi pegar placentas de primeiro trimestre e terceiro trimestre e ver todos os 40 transportadores ABC descritos, como que eles se comportavam na gestação. Então, a gente pode ver que há uma... entre o primeiro e o terceiro trimestre, né, que são... que a gente escolheu por serem extremidades da janela de sensibilidade, né, o primeiro trimestre sendo onde a placenta está menos madura e permite o insulto a chegar no feto, quando o terceiro trimestre, que a placenta está mais madura e a gente entende que ela tem um papel de proteção mais eficiente. Então, a gente pode ver que vários transportadores, não os 40, mas um número expressivo desses transportadores estava presente na placenta e que eles tinham uma mudança de expressão marcante. Então, a gente pode ver aqui em vermelho maior expressão, quanto mais verde, menor a expressão. Então, alguns grupos de transportadores, eles mudam completamente a sua expressão do início para o final da gestação. Bom, em seguida, ainda na tese de doutorado da Guinevere, a gente foi trabalhar com parto prematuro. Então, de novo, usando o biobanco lá do Canadá, que é uma colaboração muito importante para o nosso projeto do Dr. Steve Matthews, que abriu o laboratório e foi nosso parceiro nesse projeto durante 10 anos, né, que durou o projeto mais ou menos. A gente usou placentas de parto prematuro, e o primeiro grupo aqui, que está como só parto prematuro, placentas de parto prematuro sem nenhum sinal de inflamação. E aqui à direita, que já está abreviado PPDT, a gente tem um grupo de placentas de parto prematuro, que, claro, estavam comparados na semana de gestação, né, eram equivalentes, mas que apresentavam sinais de corioameningite, que caracteriza a inflamação que placentária. Então, a gente viu que realmente o parto prematuro
quando ele tem sinais de inflamação, a placenta apresenta uma expressão diferente desses transportadores. É claro que a gente queria muito ter explorado mais essas placentas do biobanco, na medida da gente tentar ver, por exemplo, o tipo de infecção, se tinha fazer um screening de marcadores virais, mas apesar do biobanco ser um luxo, a gente poder usar essas placentas no Canadá, as informações das pacientes são muito bem protegidas. Então, a gente consegue muitas informações. Então, a gente recebe o tecido e ali a gente trabalha com ele da melhor forma possível. Mas, de qualquer maneira, já era informativo. Esses aqui foram os transportadores que a gente encontrou maior diferença entre a placenta com sinais de inflamação e aquelas sem sinal de inflamação. E aí, o nosso projeto, que eu não tenho tempo de falar dele como um todo para vocês, e eu coloquei aqui o link que vai direto para a página do projeto dentro do Grand Challenge Brasil. Então, quem tiver curiosidade de ver o projeto como um todo, pode ir lá nesse link. E, realmente, a gente tinha proposto, como um problema brasileiro, né, de causa de parto prematuro, a gente tinha colocado a malária, o insumo LPS para mimetizar a infecção bacteriana, que, apesar de não ter sido a via que a gente usou, a via ascendente de infecção, ela é altamente prevalente na nossa população e causa parto prematuro na população brasileira. A gente tem cerca de 13% de prematuridade no Brasil, uma taxa alta, no mundo também é alta de maneira geral. A gente tinha feito uma proposta de trabalhar com duas substâncias que mimetizariam uma infecção viral. Então, a gente propôs usar o Poli-C, que a gente até chegou a trabalhar e chegou a publicar um artigo, e o ssRNA, que a gente não chegou a terminar, que seria uma proposta de infecção viral. Isso porque, na época que a gente propôs, a gente tinha pensado na dengue como um problema brasileiro. Só que a dengue, a gente não tem como desenvolver modelo animal, né? Então, os modelos animais são muito ruins de infecção por dengue. Então, a gente fez essa proposta aqui. Só que a Fundação Gates, ela é muito ligada nos projetos. Então, ela acompanha, o que é uma coisa muito boa. Ela acompanha o projeto da gente semestralmente. E a gente recebeu esse dinheiro em 2015, e em dezembro de 2015 começou os primeiros casos de microcefalia zika, e começou a epidemia que a gente teve no Brasil. E aí a Fundação Gates veio direto em cima da gente e disse, olha, a gente acha que você tem que abandonar esse seu objetivo viral, de mimético viral, e fazer com o Zika vírus. E a gente resolveu aceitar o desafio e trabalhar com o Zika vírus. E tudo isso foi possível, eu esqueci de colocar o nome do Henrico aqui, mas eu tenho que falar, com o Henrico Bloise, professor do FMG hoje, que era pós-doc no laboratório, e que sem ele eu não teria feito nada desse projeto, que ele realmente é, hoje, um dos PIs desse projeto junto comigo. Bom, então, só para relembrar, né, o que acho que toda a população brasileira sabe, né, o vírus da Zika, ele pode ser transmitido pela picada do Aedes aegypti no Brasil, em outros lugares são outros mosquitos, mas no Brasil é o Aedes aegypti. Esse vírus, durante a gestação, ele é capaz de passar para a placenta. Existem vários mecanismos propostos para essa passagem para a placenta, mas o fato é que, tanto in vitro quanto em modelos animais, já foi demonstrado um neurotropismo desse vírus com células do sistema nervoso do feto, e além de várias outros danos que causa no desenvolvimento fetal, a mais famosa é a microcefalia, que é a diminuição do diâmetro cefálico desses bebês, que é o que
acho que o fator que mais chocou a nossa população como um todo naquela época e que gerou um alarme muito grande nos pesquisadores. E, para quem não estudou, né, não estudou esse vírus com mais atenção, é muito importante a gente, quando está falando nesse vírus, constatar a importância que os pesquisadores brasileiros tiveram nessa ligação entre o mosquito infectando a gestante com o vírus da Zika e esse bebê nascendo com microcefalia. Porque, inicialmente, se procurou muito mutações no vírus que explicassem uma maior agressividade desse vírus para causar microcefalia. E realmente existem mutações no vírus, a gente não pode negar. Só que os estudos retrospectivos em outras epidemias, em outras regiões que precederam a nossa epidemia no Brasil, também mostrou um aumento de microcefalia. Mas foi só o grupo do Nordeste que identificou os primeiros casos de microcefalia, que foi capaz de fazer essa ligação. Isso foi muito importante para a descrição de toda essa síndrome congênita da Zika. Bom, uma das perguntas que a gente faz até hoje, e que é o que o meu grupo trabalha, né, a hipótese de trabalho da gente, é se realmente o vírus precisa passar pela placenta para impactar o feto, né? Ou se só o fato dele chegar na placenta já muda a placenta o suficiente para alterar o desenvolvimento fetal. Bom, e essa é um dispositivo aqui que faz uma brincadeira com o iceberg, mostrando que a gente só vê a microcefalia. Então, a microcefalia chamou atenção para a infecção, mas se a gente lembrar, a epidemia do vírus da Zika, ela pegou uma grande parte da população. Então, a gente não tinha sido exposto a esse vírus antes, muita gente foi infectado, só que 80% dos infectados são assintomáticos. A maior parte das pessoas não apresenta nenhum sintoma. E mesmo as gestantes, que a gente vê esse desfecho da microcefalia, as gestantes são infectadas e não tem nenhum, aparentemente, não tem nenhuma alteração no desenvolvimento. Então, a gente parte do princípio que, mesmo que o vírus não passe pela placenta, a placenta pode alterar o desfecho fetal por um processo de inflamação ou modificação devido à infecção pelo vírus da Zika. Então, é o seguinte, quando a gente começou a fazer modelos animais, a gente não, né? Não nós, o meu laboratório, mas de maneira geral, no mundo, foi muito difícil fazer um modelo animal que mimetizasse o que acontece nas gestantes cujos bebês tiveram microcefalia. Por quê? Porque se o camundongo for imunocompetente, não tem transmissão vertical, ou a transmissão é muito pequena, e ele resolve essa infecção rapidamente. Bom, talvez seja exatamente isso que acontece na população de forma geral. Por isso, mais de 80% dos indivíduos que foram infectados com Zika vírus não apresentaram nenhum sintoma ou sinais clínicos muito suaves. Muito suaves. Muito bem. Então, a gente começou a trabalhar com a Zika nesse projeto em paralelo. Estudos em humanos e estudos com camundongos. Então, a gente fez uma colaboração com a maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eles começaram a fazer uma coorte em janeiro de 2016 e coletaram todas as placentas com suspeita de infecção com o vírus da Zika até mais ou menos setembro, outubro de 2016. Se alguém for, por curiosidade, olhar a semana no site do Ministério da Saúde,
as semanas e o número de casos reportados de Zika, a gente vê uma queda do meio do ano de 2016 para baixo, importante, e desde então a gente nunca mais teve uma subida de infecção dos casos de infecção com o vírus da Zika. Não quer dizer que a gente não vai ter, né? O ciclo da dengue ele é mais curto, né? Então a gente tem descidas e subidas mais frequentes, mas a gente não tem como dizer se a gente vai ter uma nova escalada de infecção com o vírus da Zika. Bom, então a gente recebeu soro das mães, dos bebês e um fragmento de placenta de todas as gestantes que foram para a maternidade escola com suspeita de infecção do vírus da Zika. E para quem tem conhecimento desses sintomas, alguns são muito comuns com outras infecções, como o chikungunya e a dengue, como a febre, a vermelhidão na pele e outras alterações leves. Né? A Zika causa alterações muito mais leves no bem-estar do indivíduo, por exemplo, que a chikungunya e a dengue. Elas impactam muito mais a saúde geral, assim, o bem-estar geral do indivíduo. Bom, então, no final, quando a gente foi analisar todas as placentas, o sangue da mãe e do feto, a gente viu que a gente tinha pacientes com vírus da Zika, chikungunya e dengue. E aí, para quem é aluno de pós-graduação, eu não sei se o que eu vou contar agora é para animar ou para desanimar alunos de maneira geral, mas a gente começou a coletar essas placentas em 2016, e o artigo com essas placentas humanas foi submetido agora, no primeiro semestre de 2026. A gente demorou só 10 anos para poder formar um paper desses dados. Isso acontece porque trabalhar com um ser humano é muito difícil, é muito complicado. São muitas variáveis, bem mais complicado do que nossos modelos animais, de maneira geral. E aí a gente foi ver exatamente o transporte placentário, que era dentro do nosso projeto ali de prematuridade. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia do que a gente obteve de carga viral no soro materno e no soro fetal dessas pacientes. Então, a gente pode ver aqui, vou começar pelo vírus da Zika, a gente pode ver aqui que a carga viral do soro materno é muito semelhante ao do feto, mostrando que realmente esse vírus passa pela placenta. A gente pode ver aqui na chikungunya, a gente também tem esse reflexo, a carga viral é bem menor dos pacientes que a gente encontrou, e não era realmente o momento de uma epidemia da chikungunya, ela veio depois, não era esse momento. E o da dengue é muito interessante, porque a gente viu uma carga viral baixíssima no sangue da mãe, mas uma carga viral muito expressiva no feto, mostrando que o vírus passa pela placenta e a mãe resolve a infecção, enquanto que o feto fica lá com uma carga viral bem mais alta. Eu só vou voltar um slide para fazer uma observação, que, como eu disse para vocês, né, a gente passou por essa epidemia de Zika, e ela foi antes da Covid-19, né? E, apesar de ser uma diferença de 4 anos, a diferença de capacidade de diagnóstico de 2016 para 2020 foi muito grande. Então, em 2016, pouquíssimos laboratórios faziam rapidamente o PCR para a gente detectar o vírus. Então, até para paciente controle, a gente tinha uma certa dificuldade, porque muita gente ficou infectado naquela época. Então, a gente usou controles contemporâneos, controles de outro projeto, que foram coletados até na maternidade escola, mas também de outros hospitais, mas que foram coletados antes de 2015. Tá? Portanto, a gente não tem nem carga viral, nem soro para medir a carga viral dessas mulheres. Então, a gente usou um controle contemporâneo. Bom, e a primeira coisa que a gente foi fazer, assim, de forma exploratória,
foi olhar esses dois transportadores ABC, o BCRP e o PGP, que são transportadores ABC mais bem estudados, que despertam maior interesse, né? O pessoal da farmacologia, por exemplo, muito interessado sempre neles, e eles tinham uma coisa, um comportamento em comum que a gente observou nos nossos modelos de malária, de LPS, e também naquelas placentas de parto prematuro que apresentavam inflamação, corioamnionites. Então, a gente foi ver esses dois que se apresentavam baixos nos outros modelos, e eles também estavam baixos aqui nas placentas humanas de gestantes que foram, em algum momento da gestação, infectadas pelo vírus da Zika, pela dengue e pela chikungunya. Bom, a gente fez um TMA, né? Então a gente tinha muitos tecidos e nós fizemos imunistoquímica para vários transportadores. Então aqui tem uma análise de componente principal dos transportadores que a gente avaliou, e a gente pode ver que claramente o controle está separado das placentas que sofreram, cujas gestantes, né, sofreram uma das infecções virais, a infecção pelo vírus da Zika e pelo vírus da chikungunya mostram alterações maiores, e a dengue ficou um pouco intermediária aqui, mais heterogênea, mas quando a gente olha no plot, a gente vê todos esses transportadores aqui se afastando do grupo controle, estando diminuídos nesses grupos infectados. A gente fez uma alteração também histomorfométrica e, de novo, né, a gente tem o controle separado dos grupos das placentas que foram infectadas, e o dado que mais chamou a atenção da gente é o aumento da área do nó cincial. Então, esse aumento de área, ele indica para a gente que essa placenta está sob estresse, e sugere também que possa ter um aumento do estresse oxidativo, que é o que eu vou mostrar para vocês do projeto nos próximos slides. Então, o estresse oxidativo é um processo que, em um determinado nível, é um processo fisiológico, né, que ocorre em várias situações fisiológicas e de saúde do organismo. Então, na própria gestação, numa gestação saudável, a gente tem um estresse oxidativo, mas numa gestação saudável, a gente tem os pró-oxidantes predominantes em relação aos antioxidantes. E a gente tem uma gestação normal. Quando a gente tem algumas situações de estresse durante a gestação, como, por exemplo, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e restrição do crescimento uterino e até outras causas de aborto espontâneo, a gente vê que esse estresse oxidativo, que tem um nível fisiológico numa gestação normal, ele aumenta. E essa diferença entre antioxidante e pró-oxidante aumenta ainda mais, o que leva a alterações, por exemplo, vasculares. Bom, não é uma surpresa, né, pensar que o vírus da Zika pode se impactar e causar estresse oxidativo, porque existe um conjunto de vírus que já foram demonstrados cuja infecção causa um aumento na produção do estresse oxidativo. Então, a gente foi olhar a infecção, o efeito do vírus da Zika, e isso faz parte não só do mestrado, quanto do doutorado da Verônica Miller de Oliveira, que trabalha lá no laboratório, sob minha orientação, e eu tenho, inclusive, Verônica Nascimento, desculpa, e eu tenho, inclusive, que agradecer a elas
todos os slides que são bonitos na apresentação, porque eu estava com o tempo muito corrido, então ela fez vários slides para mim, que são os mais bonitos da apresentação, inclusive. E ela analisou as gestantes, as placentas humanas de gestantes infectadas pelo vírus da Zika, do nosso projeto, e ela mostrou que há estresse oxidativo, como pode ser visto pela marcação para os resíduos de tirosina nessas placentas. Então, a infecção pelo vírus da Zika causou, em algum momento dessa gestação, um aumento do estresse oxidativo, mostrando os danos, que os danos estão presentes no final da gestação, quando a gente coletou a placenta. De novo, né, a gente fica trabalhando com o humano em paralelo com o camundongo. Então, a gente foi ver no nosso modelo murino de infecção com vírus da Zika durante a gestação, se o estresse oxidativo ia estar alterado. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente demorou 10 anos para submeter o artigo com as placentas humanas. Mas o artigo com as placentas murinas, a gente demorou só 5 anos para terminar, né? Também não foi tão rápido assim, mas são sempre experimentos muito trabalhosos. Bom, então o que a gente fez? Trabalhando com aquela ideia de que nós, na maioria, a nossa população ela é imunocompetente, a gente trabalhou com um modelo imunocompetente. Se vocês olharem na literatura, muitos grupos trabalham com camundongos que têm alterações na responsividade ou na produção de interferon, que faz com que, em resposta à infecção, a gente não tenha o pico de interferon, e aí esses animais ficam muito suscetíveis ao vírus. E a gente trabalhou com o Black 6, que é imunocompetente e que resolve a infecção rapidamente, que é o que a gente espera que a maior parte dos vírus da nossa população se comporte. Bom, então, só mostrando para vocês o trabalho da Shirley Andrade, caracterizando esse modelo, a gente fez o modelo testando várias cargas virais. Esse trabalho foi feito, e é feito ainda, em colaboração com a professora Luciana Arruda, do Instituto de Microbiologia da UFRJ, e o que a gente usa para tratar esses animais é o vírus que vem da cepa de Pernambuco, que foi extraído dos pacientes durante essa epidemia, que mostraram os primeiros casos de microcefalia. A gente procurou em vários tecidos do feto, e aqui eu estou mostrando para vocês só o cérebro, mas a gente não vê passagem do vírus para o feto. Então, a gente não pode dizer que não passa, mas a gente não consegue detectar. Tá? Então, a gente tentou, e o grupo que colabora com a gente da virologia, eles começaram a colaborar porque eles queriam muito os tecidos fetais infectados, e a gente não conseguiu, né? Não conseguiu achar. Bom, então esse é um modelo que a gente diz que não há transmissão vertical. Bom, essas diferentes cargas virais que a gente usa podem causar ou não morte fetal, então a gente escolheu trabalhar com uma carga viral que causa morte fetal, porque, afinal de contas, a gente quer ver alterações possíveis na placenta. E quando a gente trabalha com placenta, a gente nunca quer um desfecho muito grave, como, por exemplo, 100% de perda fetal, porque isso faz com que a gente não tenha a placenta. E o nosso interesse translacional, o dia que a gente for analisar o feto e tentar fazer uma translação para o ser humano, a gente só vai ter indivíduos se a gestação ocorrer até o parto, né, com sucesso. Bom, a gente pode ver nessa dose mais alta que a gente tem um aumento importante do baço. Esses já são dados da Verônica. Aqui outros dados paramétricos dos
das placentas e dos fetos separados agora por sexo. Então, a gente tem na parte superior aqui fêmeas e na parte inferior machos. E eu vou chamar a atenção para vocês de uma diminuição do peso da placenta e sem alteração, na verdade, no peso do feto e um aumento da eficiência, né? Isso a gente vê bastante. A placenta conseguindo, após o insulto, né, conseguindo compensar o insulto, aumentando a sua eficiência para manter o feto dentro de uma faixa de normalidade. E só para chamar a atenção de vocês aqui para um efeito interessante que a gente tem só no feto, nos fetos do sexo feminino, que é um aumento no peso do cérebro. Então, o cérebro apresenta um aumento de peso, então, não só absoluto, como também relativo em relação ao peso total do animal, que a gente não vê nos machos. Bom, ainda no trabalho da Shirley, onde a gente não fazia ainda a divisão entre os sexos, né, esse é um aprendizado que a gente teve nos primeiros projetos que a gente trabalhou com placenta, placenta quando o feto é masculino ou feminino, elas se comportam de forma diferente. Então, aqui, a gente não tinha esse cuidado de sexar os fetos, né, mas a gente já via aqui claramente sinais que sugeriam um aumento do estresse oxidativo, como mitocôndrias com danos mais alargadas e em maior aumento, visivelmente desorganizadas. Foi o primeiro sugestão, né, que a gente pudesse ter uma alteração no estresse oxidativo. A Verônica continuou, então, esse trabalho no modelo animal, no mestrado e também agora no doutorado. A gente pode ver aqui que a infecção pelo vírus da Zika no modelo de camundongo aumentou o nível de proteínas carboniladas em ambos os sexos, então, tanto em fêmeas quanto em machos, a gente viu esse aumento. Da mesma maneira que a gente tinha visto nas placentas humanas, a gente viu também o aumento dos resíduos nitrotirosina nas fêmeas, então, um aumento importante, tanto no labirinto quanto na zona juncional da placenta. E a gente viu também no macho uma magnitude mais significativa também, esse aumento, sugerindo que, no momento que a gente analisou essas placentas, que é no dia 18,5, tinha havido um aumento do estresse oxidativo, provavelmente um aumento do estresse oxidativo anterior. Bom, analisando algumas das enzimas oxidantes, a gente pode ver aqui o aumento de NOX1, tanto em fêmeas quanto em machos, em fêmeas, principalmente. Em macho, a gente vê um aumento que não se apresenta significativo. E a fêmea, realmente, aparece com um perfil diferente do macho. Então, aqui a gente pode ver que a infecção pelo vírus da Zika causou um aumento das enzimas antioxidantes nas placentas, principalmente dos fetos. Então, a gente tem aqui um aumento de 2, 3, de GPX1, GPX3, enquanto nos machos a gente não vê essa alteração. Quando a gente for avaliar os níveis de tireoide reduzidos, a gente não viu nenhuma diferença, nem em machos, nem em fêmeas. Esse é um cuidado que eu sempre tomo no laboratório, e mesmo eu apresentando, nem sempre eu consigo tomar esse cuidado, mas são sempre placentas que originaram fetos do sexo feminino ou masculino, né? Não vamos dizer que a placenta tem um sexo, mas sim que deram origem a um sexo feminino ou masculino. Bom, e olhando aqui, de novo, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático, a gente pode ver que tanto nas placentas dos fetos fêmea, quanto nas placentas do feto macho, em comparação com os que não receberam o vírus, a gente pode ver o aparecimento de mitocôndrias lesionadas
na setinha laranja, e também o retículo endoplasmático dilatado, que a gente pode ver na cabeça de seta laranja, tanto nos machos quanto nas placentas dos fetos fêmeas, mostrando que realmente há uma alteração estrutural nessas placentas. Então, as nossas perguntas atuais, que são um foco da tese de doutorado da Verônica, em que momento o estresse oxidativo foi mais intenso, né? Então, provavelmente, foi antes do dia 18,5. Isso porque, mesmo nos machos que a gente viu menos alterações na placenta, a gente vê o dano oxidativo, né? Então, esse dano, ele deve ter atingido o seu ápice no momento anterior ao 18,5. A gente se pergunta se o estresse oxidativo afetou a placenta de outras formas, né? Que as camundongas, durante a gestação, podem ser tratadas com antioxidante, isso pode diminuir a exacerbação do estresse oxidativo e diminuir o impacto na placenta, né? A gente está tentando fazer uma intervenção no modelo animal, e essa intervenção, então, está sendo feita com NAC. É claro, como eu disse para vocês, a gente não tem resultados ainda para mostrar, eu espero ser convidada daqui a 1 ano, 2 anos, para mostrar esses resultados para vocês. Então, a gente está tentando intervir nessa gestação. Está usando o modelo animal, está dando NAC na água de bebê antes do acasalamento e tratando até o final da gestação. E agora a gente está terminando a gestação no dia 15,5. Veja que antes a gente infectava os animais no dia 12,5 e matava esses animais no dia 18,5, que é considerado a gestação a termo. Agora a gente está terminando no dia 15,5. Algumas pessoas sempre me perguntam por que a gente não faz uma curva temporal, né? Mata aqui no 13, no 14, no 15. E isso, eu tenho que dizer para vocês que, para o pós-graduando responsável pelo projeto, muito penoso. A gente tem que fazer um controle muito estrito do dia do acasalamento, né, do tempo de gestação. Então, a gente tem um sucesso de acasalamento a cada tentativa que não chega a 40%. Quando é 40% é muito bom, 50% é um sonho. Então, a maior parte das camundongas não engravida na primeira tentativa. E, além disso, trabalhar com a placenta também antes do dia 15,5 é muito difícil, é muito pequenininha, é muito friável. Então, por enquanto, a gente está trabalhando no 15,5. E eu só trouxe essa foto representativa para vocês verem os grupos que a gente está trabalhando. A gente pode ver aqui uma tentativa aqui só de comparar o tamanho dos fetos nos diferentes grupos. Então, a gente, claro, né, a gente já sabe que alguns, em média, o feto nem sempre perde peso, né, mas no dia 18,5, mas no dia 15, pode ser que ele esteja menor, porque a gente não sabe o tempo que a placenta demora a compensar o crescimento, que também é um comportamento normal da placenta, ela aumentar a sua eficiência para compensar o insulto e terminar a gestação dentro ali da normalidade. Então, a gente está trabalhando com esses mais agora, e vou terminar aqui minha apresentação só mostrando aqui para vocês uma visão geral, então, do que a gente está vendo em relação ao estresse oxidativo. Então, a gente não consegue interferir, né, nas gestações humanas. A gente tem aqui essas placentas que já foram infectadas com Zika. Atualmente, existem casos de Zika que aparecem aqui ou ali. Há até um aumento do Ministério da Saúde de casos
no Brasil, infecção do vírus da Zika, então, sempre lembrando que a gente pode ter uma nova epidemia, mas a gente não tem como aumentar o trabalho com as placentas humanas, porque a gente tem um retrato do que aconteceu ali em 2016. Mas no modelo animal, sim, a gente pode explorar de forma diferente. Então, o que a gente está tentando ver agora é, se tratando com o NAC, a gente consegue reverter parte dos efeitos que a gente viu em relação ao estresse oxidativo na infecção com o vírus da Zika, que foi o dano oxidativo no final da gestação, a observação do retículo endoplasmático e das mitocôndrias alteradas, mitocôndrias degeneradas e retículo endoplasmático dilatado, e a alteração do perfil de expressão das enzimas oxidantes e antioxidantes, principalmente nas fêmeas. Com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço aos meus colaboradores principais nesse trabalho, não são os únicos, a gente não faz ciência sozinho, então nossos artigos têm muitos autores que a gente depende deles, mas eu só coloquei aqui o Rodrigo, que é o expert em estresse oxidativo, eu não sei nada de estresse oxidativo, que orienta a Verônica comigo, a Shirley, que trabalha como colaboradora no laboratório, mas é da UERJ atualmente. Quando ela começou, ela era pós-doc lá no laboratório. O Henrico Blois, que sem ele eu não teria feito nada desse projeto, da UFMG. A Luciana, como pesquisadora sênior do grupo da virologia, a Flávia, minha companheira de laboratório, e o doutor Ronaldo Prata, que era médico da maternidade escola e hoje está principalmente no IDOR, e o Jair Braga, que é o diretor médico da maternidade escola, e que foram fundamentais para a gente conseguir essa coleção de placentas que é muito importante para a gente lá no laboratório. E, claro, o Steve Matthews, da Universidade de Toronto, que sempre apoiou o nosso grupo durante todo esse projeto. Eu não consegui tirar uma foto do laboratório, aí fiz uma representação do nosso laboratório, só para agradecer a todo mundo que trabalha com a gente e que são fundamentais para todos os nossos projetos. Muito bem, gente. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Tânia, muito obrigada. Palestra, resultados lindos, trabalho incrível. Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Se alguém tiver perguntas para a Tânia. Você recebeu vários corações. Estou vendo os corações, aplausos. Mas tem os corações conhecidos, né? Isis, a Rose. Inclusive foi a Rose que indicou o seu nome para o webinário. Obrigada, Rose, obrigada. Acho que a Rose nunca deixou eu apresentar o projeto, né, Rose? Ô, Tânia, enquanto o pessoal vai se aquecendo, eu vou fazer uma pergunta, assim, na verdade, eu não sei se eu perdi, mas vocês fizeram avaliação, que eu sei que você não apresentou todos os resultados, né, eu estava dando uma olhada no seu artigo. Não dá. Esse 2021 lindíssimo, por sinal. Tânia, eu não sei se vocês viram a peroxidação lipídica na placenta, alguma coisa assim, porque como vocês estão usando o NAC, né, fui tentar entendendo as coisas, como vocês estão usando o NAC, ele é um ativador da glutationa peroxidase, né, um dos mecanismos dele ali. E aí eu fiquei pensando, será que avaliar NOX4 não seria um caminho bem interessante no material de humanos, né? No material de humanos, né? Então, o problema do material de humanos que é pouco. Então, a gente fez o primeiro exploratório ali pela Verônica com as placentas humanas, e é claro que a gente vai fazer mais. Mas o que acontece, nesse momento, o que acontece é o seguinte, porque a gente fez o TMA, né? E o TMA,
ele não é muito fácil de trabalhar, né? A Verônica, por exemplo, não quis fazer o TMA para ela ver os resíduos de nitro. Ela fez novos cortes do bloco, porque o TMA é difícil de trabalhar. Só que o TMA facilita a gente fazer um screening maior também. Só que nesse momento a gente está com esse trabalho submetido. Então, nesse momento, a nossa prioridade é guardar o material para responder qualquer pergunta que venha. Então, veio, está em revisão, a gente teve que fazer várias imunistoquímicas com esse trabalho. Enquanto eu não publicar esse trabalho de 10 anos, a gente tem que guardar esse material, né? Então, aí sim. Então, a gente está fazendo agora o trabalho do camundongo, que eu vou dizer que eu trabalho desde a minha iniciação científica como animal, e eu entendo todos os limites, as limitações do modelo animal, mas a gente consegue trabalhar muito com o modelo animal e tirar várias ideias para pegar o material humano, que é tão mais difícil, e fazer ali um link translacional. Então, esse artigo, por exemplo, demorou esses 10 anos pela heterogeneidade da amostra. A gente tem... uma coisa que eu esqueci de falar, mas já que a gente falou no trabalho de humanos, nessa nossa coorte da maternidade de escola, a gente teve pouquíssimas casos de microcefalia. Se eu não me engano, teve 2 casos, assim, que a gente tinha o vírus e tinha microcefalia. A grande maioria, os fetos até estão sendo estudados até agora, quase 10 anos, tem algumas alterações, mas não são alterações tão importantes quanto foi visto lá no Nordeste. Muito bom, trabalhar com material de humanos, primeiro assim, vocês conseguiram um banco, né, que já era uma coisa rara, né, mas é um trabalho muito bonito, assim, do ponto de vista translacional, muito representativo para o Brasil, né, a gente tem muitas crianças aí que foram vítimas dessa pandemia, né. E talvez muitas crianças que a mãe apresentou uma infecção super mild, sem nada afetado, e a gente vê que a placenta sofreu um impacto importante, né? Então, e a gente não sabe se vai vir outra onda, né? Porque a gente não sabe a duração do ciclo. Esses vírus normalmente vêm em ondas. Então, a época era um alarme muito grande, a gente achou que podia vir uma onda logo depois, mas a gente não tem esse controle. Tomara que não venha, né? Tomara. E pensando no contexto do ORAD também, Tânia, às vezes a gente não tem, naquele início da vida ali, uma alteração como uma microcefalia ou uma alteração que se observe ali, mas isso pode refletir depois, né, numa programação que venha surgir no futuro, né? Sim, é isso que a gente acha. Na verdade, a gente tem... mas é aquele tipo de trabalho insano, né? Mas a gente tem como, depois que a gente tiver trabalhado melhor esses dados, e procurar o segmento desses pacientes, porque o grupo do IDOR, que trabalhou muito forte com esses pacientes na época, eles têm segmento desses pacientes e os dados, e num outro momento a gente pode procurar isso. Eu tenho que ser bastante sincera que, se não fosse o dinheiro da Fundação Gates na época, a gente não teria feito esse trabalho em humanos, porque foram litros de RNA later na maternidade escola. Foram uma quantidade de material enorme, porque foi pego todas as pacientes que tinham suspeita, e depois não deu, quando a gente teve à disposição a sorologia, não se confirmou, quando a gente teve o PCR, não se confirmou, e aí reduziu mesmo a quantidade que a gente pode usar, né, para publicar. Mas
não é um trabalho fácil, não. Trabalhar com humanos não é trivial. É um modelo animal, a Isis falou muito bem ali, o modelo animal sustenta o projeto, é isso. Não, olha, o trabalho se eu não publicar, não ganho mais dinheiro para trabalhar, né? E olha o projeto humano. Eu já tinha até desistido, mas o Henrico e a Shirley não me deixaram desistir de publicar esses dados. Esse está submetido, esse ano vai sair. Sai. Patrícia, por favor. Oi, Tânia. Muito prazer. Parabéns pelo trabalho belíssimo, por ter conseguido essa verba, por estudar com um problema tão brasileiro, né? Uma situação tão importante, né? Meus parabéns, lindos seus resultados, suas imunistoquímicas. Fiquei apaixonada por você. Às vezes a gente reclama um pouco dessas chamadas direcionadas, né? Como pesquisadora, assim, poxa, né? Mas, na verdade, para mim, foi um aprendizado muito grande. Nossa, fantástico. E foi por acaso que você acabou caindo na Zika, né? Eu acabei caindo... A Zika caiu em cima de mim, na verdade. O que aconteceu é que a Zika caiu em cima de mim. Porque vieram na hora e eles disseram assim, olha, a gente não quer mais que você faça isso aí que você disse que vai fazer, não. Eu quero que você vá trabalhar com Zika, porque o nosso problema é resolver, o nosso objetivo é resolver problema, vai trabalhar com a Zika. E primeiro que a gente aprende muito sobre a nossa capacidade como cientista, de mudar a área, né? Que não é fácil. Não é fácil, os colegas ficam represados no começo, porque você fica com muita insegurança. Isso para os pós-graduandos que estão escutando é muito importante, porque às vezes eles têm medo de trocar o projeto, né? E é difícil, mas é possível. Uhum. E eu fiquei pensando numa coisa que até a Gra falou, né? Porque essa afinidade que ele tem pelo sistema nervoso, né? Pelo tecido nervoso, seria muito interessante ver estudo comportamental nesses ratinhos, né? Eu também falo de rato, não falo de humano. Para saber como porque o extremo é a microcefalia, né? Mas será que não faz outras coisas, né? É isso. É exatamente o que a gente acha. A gente acha que a gente não quis trabalhar com um modelo dramático de infecção, porque o modelo dramático, a gente já sabe o que acontece, dá microcefalia, né? Mas tudo o que tem entre a saúde e o dramático pode estar impactando a vida dessas crianças. Então, eu tenho dados que a gente não publicou ainda, mas não, você vê, eu achei que ia gastar 40 minutos e gastei mais, né? Não cabe para colocar na apresentação. Mas a gente teve uma aluna de mestrado que ela não trabalhou com o comportamento fetal, ela ia fazer isso depois, mas ela acabou indo fazer o doutorado em outro lugar. Mas a gente fez o comportamento materno e da camundonga. Isso a gente não publicou, porque a gente não chegou a fazer, que são os dados dessa aluna, mas toda vez que a gente teve uma fêmea dessas infectadas, que a gente não pôde matar no dia 18.5, acontece, né? Chove no Rio de Janeiro, né? Não pode. Ou é domingo, não tem equipe para... Não acontece. Toda vez que a gente deixou nascer, eles morreram nas primeiras semanas de idade. Então, a gente não sabe ainda. Então, a primeira hipótese que a gente fez, que a gente traçou, que foi a dissertação da Alessandra, foi o comportamento materno. Então, a gente chegou a estudar o comportamento materno, porque a gente sabe que a inflamação durante a gestação é uma alteração no comportamento materno. Então, a gente queria saber se ele não mamava, porque ele não conseguia mamar, ou se ela não cuidava. Não cuidava. Então, a gente alguns clássicos, né, como fazer o ninho, teste de ansiedade, né? de recolher deu alguma coisa? Pro ninho. Então, deu, né? Mas a Alessandra foi fazer doutorado em outro lugar e está me devendo o paper há uns 2 anos, assim.
Então, deu algumas alterações, até a conclusão. Eu não sou expert em comportamento. A gente tem um colaborador da UERJ que ajudou a gente, mas o que a gente viu é que ela tem um comportamento mais ansioso, a mãe. E eles mamam menos. A gente pesou e tudo. Mas aí a gente não conseguiu ainda. Eu não quis, pessoalmente, explorar a glândula mamária em si, porque do camundongo é muito difícil, gente, para explorar, mas vai aparecer alguém no laboratório que vai pegar a conta desse projeto, com certeza, que é muito interessante. E queria te dizer também, Tânia, que é muito Doha do seu trabalho. Então, muito Doha, porque a gente tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade que as pessoas falem bem de placenta, a gente sempre quer ver a placenta também, né? Fala, nossa, quais são as alterações placentárias? Tem que ter alguma coisa na placenta, né? Tudo que eu assisto de programação, eu sempre quero saber da placenta. Mas o fato é que para você ter a placenta, você tem que acabar com a gestação. Então, até o projeto é muito difícil você fazer as duas coisas num tempo hábil, por exemplo, para uma dissertação de mestrado é impossível. Não é possível. A não ser que vocês tenham uma forma de acasalar mais eficiente que a minha, porque um dongo só acasala quando você não quer. Quando você quer, é uma dificuldade. Você sabe que meus alunos, eles ficam observando durante 2 horas para ver se acasalou ou não. Eles ficam vendo filme pornográfico. Já me sugeriram isso, né? Colocar a câmera para ver se acasalou. Porque 2 horas faz muita diferença no embrionário, né? Sim, se você sim. pega com uma alteração maior de desenvolvimento, você tem uma alteração, porque você está comparando coisas diferentes, né? Mas a gente nem quer saber as horas, não, tá? A gente só quer saber se acasalou para dizer que ali o 0,5 e ter certeza e infectar a camundonga, porque se ela não engravidou, a gente não vai infectar, né? Tá certo. Mas parabéns, Tânia. Muito obrigada, Patrícia. Vale. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que você já respondeu parte dela. Quem foi que perguntou? A Ludmila. Gostaria de saber como é feita essa coleta das placentas humanas, quais os desafios e como as gestantes são captadas. É um desafio, com certeza. Então, o que acontece, né? Para começar, a maternidade escola do FRJ, ele ela já é uma população que tem um viés, porque ela é uma maternidade focada em risco fetal. Então, para a gente no vírus da Zika, foi bom, porque como é um risco fetal, mais do que materno, muitas gestantes foram direcionadas para a maternidade escola. Então, apareceu muita gestante direcionada. A maior dificuldade, à época, é a equipe. Porque é muito fácil você chegar no diretor da maternidade, no diretor médico, e dizer assim, está tendo uma epidemia de Zika, a gente precisa coletar as placentas. Isso é muito difícil. É muito fácil chegar para ele e dizer isso. Difícil é você pegar a equipe de plantão, do técnico de enfermagem, da enfermeira, do plantonista, e dizer a ele que ele tem que buscar o pedacinho da placenta no lugar certo, da forma correta, colocar no RNA later e avisar alguém. Muito difícil, gente, muito difícil. Então, na época, a gente fez todo um trabalho lá de conscientização e teve um momento que está muito bom. Depois, foi diminuindo conforme foi perdendo interesse, assim, porque eles não veem uma aplicabilidade imediata, né? E é hospital público, né, gente? Às vezes tem uma goteira no centro cirúrgico, né? Não tem sala de parto, enfim. E a outra dificuldade é que muitas vezes a gestante ela era direcionada para a maternidade escola, ela ia lá, era captada, respondia o questionário, a gente tinha todos os sintomas ali bonitinhos, descritos, quando ela tinha pego e tudo, e na hora do parto, ela foi ter perto de casa. E a gente perde
essa paciente, porque idealmente ela quer ter o filho onde ela fez todo o pré-natal, idealmente, né? Mas na hora que vai nascer ali a criança, nem sempre ela consegue ir para a maternidade, principalmente se é longe. O Rio de Janeiro não é para amadores, né? O deslocamento não é fácil, né? E é uma população de baixa renda, então tem muitas peculiaridades. Então, foi um desafio. Para o RNA, foi o dinheiro da Gates com litros de RNA later, porque não tem como a gente ter gelo seco, alguém para pegar lá na hora, ou nitrogênio líquido. No dia a dia hospitalar não tem nada disso. Então, o RNA later era a única forma da gente conseguir coletar ali a placenta e guardar o material. Foram muitos desafios, até hoje. Hoje, a maternidade escola tem um projeto lindo, que vocês devem conhecer, que é o PIPA, que é desreguladores endócrinos, desreguladores na gestação, que é coordenado por uma médica da maternidade escola. Então, esse projeto, que é muito bacana, tem um site, se alguém quiser olhar, ele fez um trabalho de sensibilização da maternidade escola, que eu acho que está mais fácil até agora, hoje, de trabalhar lá. E a outra dificuldade que eu tenho é que o fundão, que é onde fica o laboratório, é muito longe da maternidade escola. Então, eu não tenho como mandar um aluno rapidinho ali, na hora do parto, coletar nada, porque é longe, é difícil. Então, muitos desafios, muitos desafios. A gente fica no modelo animal porque realmente é o nosso conforto tá ali, né? Ganho pão. Então, tem também o conforto, como você diz, né? Da gente conseguir controlar Isso, a maior parte das variáveis. Isso, E a gente tem uma placenta, que a gente nem olhou para ela ainda com carinho, mas que ela é positiva, a mãe era positiva para os 3. Então, a gente é complexo. Né? O que eu faço? É uma placenta só, mas é uma placenta. Isso. A mãe estava infectada com os 3 vírus durante a gestação. Tem que olhar, né? Tem que olhar. A gente vai olhar para ela. Gustavo, por favor. Boa tarde. Gustavo. Passamos uma semana e você não sabia o que eu fazia no laboratório, viu? É verdade. Tânia, tô pegando sua fala aí de que você pegou uma placenta que tinha as 3 comorbidades. Você pensou em fazer algum trabalho juntando o vírus com alguma outra comorbidade, por exemplo, diabetes ou doença tireoide, que é o seu caso que você trabalha? Isso é um desdobramento natural do projeto, até porque quem acompanhou toda a epidemia no Nordeste sabe que tem que ter um outro fator para a gravidade dos casos. Então, isso, durante esse período, a gente tinha 10 projetos ou 9 projetos fomentados pela Gates de prematuridade. E um dos projetos era do Nordeste, e o coordenador, ele era secretário de saúde, era responsável pelos hospitais ali do Nordeste, e ele disse para a gente que, mesmo em Recife, tinha uma distribuição geográfica da gravidade dos casos. Então, tinha um monte de gente contaminada, mas o número maior de microcefalia, né, que é o fecho mais grave que foi visto na época, ele estava muito concentrado em algumas regiões. Tinha uma região do interior de Pernambuco, tinha uma região da própria Grande Recife. Então, tem vários trabalhos que tentam correlacionar com toxinas ambientais, com desnutrição, tem vários trabalhos. Então, eu acho que o desdobramento natural desse projeto seria isso, mas ainda não estamos nessa etapa.
E eu não sei se eu escolheria tireoide. Apesar de que, é claro, né, como é a minha área, eu já tenho olhado transportadores de hormônio tiroidiano nessas placentas. Para ver ali, né? Porque, afinal de contas, hormônio tiroidiano e desenvolvimento do sistema nervoso central tem tudo a ver, né? É isso, né, gente? É. Tem mais uma perguntinha aqui da Mariana. Ela quer saber o que é feito com os filhotes das placentas dos estudos animais, né? E se algum outro grupo analisa. Ainda não. A gente, no começo, a gente tem alguns fetos, a gente não guarda tudo, que é muito material, mas no começo, o grupo da virologia, ele pegava tudo, porque ele queria achar o vírus no feto. Depois que eles viram que não tinha mesmo, eles perderam um pouco o interesse e atualmente ninguém faz nada com feto, não. Mas a gente vai fazer, mas não fazemos, não. Eu gosto mais da ideia de primeiro deixar o grupo nascer e estudar eles ali depois da adolescência, assim, um pouco maiores, do que estudar o feto, porque não é fácil estudar o feto. Ainda mais, esse agora da Verônica é 15,5. Gente, e é friável, sabe? É muito difícil. O 18,5 não é tanto, mas o de 15,5 é mais difícil. Mas, então, se eu fosse investir hoje, se hoje eu ganhasse um monte de dinheiro só para fazer isso, eu deixaria nascer, ia fazer provavelmente estudo comportamental no jovem adulto do que olhar o feto. Excelente. Tânia, muito obrigada. Olha, obrigada a você, gente. Eu entendo que o trabalho com a Patrícia, eu entendo por que é super DORAD. Eu que ainda não abracei o DORAD, porque eu sempre acho que eu precisava dos dados do feto. Não, mas não, você já faz DORAD. As repercussões ainda não estão caracterizadas, mas a gente já sabe pelos estudos em humanos que elas existem. Né? Então, você está avaliando só o que acontece antes da repercussão. Muito obrigada, Tânia, pela sua disponibilidade, por ter passado essas 2 horas com a gente aqui, viu? 1h30. Deu 1h30. 1h30. Então, foi uma tarde muito boa, de muito aprendizado, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês.